sempre fazia da oração o alicerce de sua vida. Era algo que os discípulos percebiam constantemente. Ele se retirava para lugares tranquilos, longe da multidão, para orar. Mesmo nos dias mais movimentados, com pessoas cercando-o de todos os lados, ele encontrava tempo para estar a sós com Deus. Seus discípulos sabiam que havia algo poderoso e essencial na forma como ele orava, e então, em um momento de coragem e curiosidade, pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Foi nesse instante que Jesus começou a revelar não apenas palavras, mas o coração de uma vida de oração. A primeira coisa que Jesus ensinou foi que a oração começa com a consciência de quem Deus é. Ele começou dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Ao usar o termo Pai, Jesus mostrou que Deus não é distante ou inacessível. Ele é um Pai amoroso, próximo, alguém com quem podemos nos relacionar de forma íntima e confiante. Para muitos de seus seguidores, essa ideia era transformadora. A oração não era mais apenas um ritual, mas um diálogo com um Pai que cuida e ouve. Jesus também ensinou que a oração deve começar exaltando a Deus. Antes de qualquer pedido, ele mostrou a importância de reconhecer a santidade e a grandeza do Criador. Santificado seja o teu nome. É como se dissesse: antes de falar sobre suas necessidades ou preocupações, lembre-se de quem Deus é e de tudo o que ele representa. Depois, ele ensinou a colocar a vontade de Deus acima da nossa própria. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, Jesus mostrou que orar não é apenas apresentar nossos desejos, mas alinhar nossos corações com os planos de Deus. Ele nos convidou a buscar a transformação do mundo ao nosso redor, começando pelo nosso interior, vivendo segundo os valores do reino de Deus. Mas Jesus também deixou claro que podemos e devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias. Ele ensinou a pedir pelo pão de cada dia, mostrando que dependemos do Pai para aquilo que precisamos hoje. Essa parte da oração também nos convida a viver sem ansiedade, confiando que Deus proverá o necessário no momento certo. Jesus também mostrou que a oração é um momento para buscar perdão e reconciliação. Ele nos ensinou a pedir a Deus que perdoe nossas falhas, mas também a lembrar que precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Para ele, a oração não era apenas sobre nos aproximarmos de Deus, mas também sobre mantermos nosso coração limpo e em paz com as pessoas ao nosso redor. Por fim, ele ensinou que a oração nos conecta com a força de Deus para enfrentar o mal e as tentações. Ele nos mostrou a importância de pedir proteção e livramento, reconhecendo que dependemos de Deus em todas as áreas da nossa vida. A oração, segundo Jesus, não é apenas algo que fazemos, é o que nos fortalece espiritualmente. Além das palavras, Jesus também ensinou sobre a atitude certa para orar. Ele disse que a oração deve ser um momento íntimo, não algo para impressionar outras pessoas. Ele deixou claro que Deus não se importa com palavras bonitas ou discursos longos, mas com um coração sincero. Jesus mostrou que na oração o que importa não é a aparência, mas a essência. Ele também ensinou que a oração exige perseverança. Com suas histórias e exemplos, Jesus nos encorajou a orar sempre, sem desanimar, mesmo quando as respostas não chegam imediatamente. Ele nos mostrou que a oração é uma expressão de confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Jesus não apenas ensinou a orar, ele viveu a oração, antes de decisões importantes, antes de milagres e até mesmo no momento de sua maior angústia. Ele orava. Sua vida era um exemplo constante de dependência e comunhão com o Pai. Ele nos convidou a fazer o mesmo, mostrando que a oração não é apenas sobre pedir algo, mas sobre construir um relacionamento com Deus. Hoje o convite de Jesus ainda é válido. Ore como ele orava. Converse com Deus como um filho fala com o Pai, com sinceridade, confiança e entrega.
Antes de qualquer coisa, ore, porque é nesse momento de comunhão com Deus que encontramos paz, força e direção para viver.